Não tenho culpa, não jogo, não treino, não estava no estádio. Quem diria? Tudo errado aqui no jogo aberto. Claro, com exceção, obviamente, do Ronaldo Giovanelli, que é sempre contra o Palmeiras em qualquer circunstância, situação. Agora, Dedê, o bom dia poderia ter sido bem melhor hoje, hein? 3-1, que sapecada, Denilson Show. Ô, Loirão, bom dia. Aquele, fora os ameaças, também acho que cabe, hein, pai? Rapaz do céu. E não tinha... Os caras não estavam mal mentalmente, mano? O Arthur Jorge deu a coletiva e todo mundo imaginou que era desespero, estratégia de última hora. E o cara tava certo, hein? Posso falar? Parabéns, viu, Botafogo? Pô, que personalidade. Porque eu achei que já era. Falei, mano, mentalmente já era. Os caras voaram, pai. O Chiqueiro pegou fogo. Rapaz, que jogo, hein? Que jogo. Parabéns, Botafogo. Personalidade. Ó, eu vou dar só uma folguinha pra você. Ainda, hein? Tá, mas assim, você vai ter uma folguinha bem rápida aqui no programa. Depois, prepare-se, não posso fazer nada. Tenho limites também. Nossa, negão. Agora aquele recadinho e na sequência bem mais da vitória. Nossa, negão. 8 minutos de marcha fúnebre, negão. Tá demais, hein? Bom, vamos lá. Nossa, eu tô recebendo umas mensagens aqui. Nem vou contar. Vou esconder o celular, deixar quieto. Ô, Dedê, posso falar um negócio muito sério? Tudo certo, futebol é imprevisível. Ontem eu disse assim pra você, vou falar uma coisa bem específica. Tudo pode acontecer nesse jogo. Você falou, não é bem assim, será? Só que chamar Abel Ferreira de burro, eu sei que foi um pedaço da torcida, alguns, mas gente, os últimos 4 anos do Palmeiras são espetaculares, acima da média, competitivos. Não acabou o campeonato agora, claro que tomar 3-1 em casa. Dedê, vamos contar essa história para você comentar os lances polêmicos, as reclamações, falar de tudo um pouco, porque esse jogo foi tudo e muito mais para quem era considerado uma final. Não, eu não quero falar não, Premonição ou provocação? Antes do jogo contra o Palmeiras, John Textor, o dono da SAF do Botafogo, mandou essa. We're going down to São Paulo. We like playing in their stadium. We do well in their stadium. Seja qual for a interpretação, o americano se deu bem. O Fogão venceu por 3-1 e chegou à 3ª partida invicta no Allianz contra o Verdão. De quebra, abriu 3 pontos de vantagem sobre o rival a 2 rodadas do final do Brasileirão. Viram a capacidade e a atitude mental desta equipa, a forma como hoje aqui se comportou, como hoje disputou o jogo, como abordou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas e deu uma resposta tremenda para quem tinha dúvidas. E se realmente existem coisas que só acontecem com o Botafogo, o primeiro gol foi um sinal. O time não havia incomodado o Everton até que uma jogada de bola parada silenciou o estádio. Alex Telles, Almada e a batida de Gregory, volante de apenas uma bola na rede pelo Fogão. A segunda, a de ontem à noite, foi inesquecível. Gregory, numa jogada ensaiada do time do Botafogo. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory, que estava onde não era para estar, no canto. Não fui eu que disse, foi ele que disse. E o futebol é exatamente isto. O gol mexeu com o emocional dos palmeirenses. Em campo, onde erros começaram a aparecer, e na arquibancada, não foram poucos os torcedores que perderam a paciência. Nem parecia a mesma multidão que no começo do jogo quase comemorou com a cabeçada de Gustavo Gomes. E logo depois, com um chute torto de Rony. Aliás, foi o camisa 10 quem ficou mais perto do empate no primeiro tempo. Se bem que o toque de Marcos Rocha no contrapé de John não entrou porque o reflexo do goleiro fez toda a diferença. Nós hoje tínhamos e nos propomos vir aqui fazer. Nós não mudámos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipa que foi muito competente durante todos os 90 minutos. Fato é que além do lance do gol, em que não encostou na bola, o Everton só foi fazer uma defesa aos 43 do primeiro tempo neste chute de Almada. Savarino tentou logo depois.
Já o Palmeiras buscou inspiração nova com Flaco Lopes, que entrou em lugar do vaiado Felipe Anderson. John fazia o que podia para segurar o jogo, conseguiu até tirar o árbitro Wilton Pereira Sampaio do sério. Amarelo para o goleiro. Amarelo também para Marcos Rocha por esse desentendimento com Igor Jesus na área antes da cobrança de um escanteio. Só que aí veio o VAR, a revisão e a mudança da cor do cartão para o lateral do Verdão. Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? Com mais espaço, o Fogão aumentou em uma jogada de 3 toques. Ligação direta de John para Igor Jesus, que de cabeça achou Savarino. 2-0. Do Botafogo, Savarino! Almada poderia ter feito o terceiro, que acabou tendo a assinatura de Adrielson, completando o escanteio cobrado pelo mesmo Savarino. Em nenhum momento se sentiu abalado. A gente sabe que o futebol pune alguns jogos por não concretizar alguns gols, algumas jogadas, mas a gente sempre teve intensidade, teve volume de jogo, o time nunca se escondeu e essa é a nossa cara. Hoje nós não fomos tão felizes nas nossas ações, acho que um pouquinho mais de capricho, até um pouquinho mais de sorte também, nossa bola bate na trave e sai, como outras vezes também já bateu na trave e entrou. Quando Richard Rios, que completou 100 jogos pelo Verdão, marcou o de honra, não havia mais tempo para a reação. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. E assim termina uma invencibilidade de 8 jogos do Palmeiras aqui no Allianz, no Campeonato Brasileiro. Competição que o Verdão vai acabar sem ter ganho de nenhum time que hoje faz parte do G5. Abel não joga a toalha, mas tem uma ideia. Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar, já desperdiçaram o ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano. Essa situação gera incômodo e traz reações. Ontem, depois de substituir Estevão por Gabriel Menino, o treinador ouviu um coro talvez inédito em seus 4 anos de Palmeiras, que partiu da maior organizada do clube. Eu estava com câimbras, por isso eu o tirei. A substituição até era para entrar o Vanderlá e sair o Caio para nos dar um bocadinho, mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar. Já o seu compatriota Arthur Jorge vive provavelmente os dias mais importantes da história do Botafogo, que daqui 10 dias pode ser campeão brasileiro depois de 29 anos e no sábado fazer a festa pelo título inédito da Libertadores. Não podemos levantar os pés do chão porque há de facto troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos. Respeita a nossa história que e eu vou começar justamente pelo vencedor da partida, o Botafogo, que antes do jogo, jogadores e comissão técnica e torcedores também ouviram muito. Falou-se, até aqui no programa, nós mesmos acreditávamos que o Palmeiras teria vantagem, jogando com seu torcedor, motivado por ressurgir no campeonato, retomar a liderança. E o Botafogo fez um 3-1 sonoro, calando o Allianz Parque, que estava bonito, preparado para uma festa. Mas o torcedor do Palmeiras sai cheio de dúvidas e o do Botafogo pronto para a Libertadores. Pronto para a Libertadores, e aí a gente fala do cenário ideal, né? Ganhou de um time que é muito competitivo, que é o Palmeiras, vai para uma final cheio de moral. O Luiz Henrique já, após a partida, até se desculpou com o Hulk, por causa da declaração do Hulk em relação à personalidade e caráter do Luiz Henrique. Então ele já mostra humildade aí, publicamente se desculpando, então já coloca panos quentes também nessa polêmica, nesse calor do que pode ser a final da Libertadores. E ontem o Botafogo, a gente fala em jogos grandes, a questão do detalhe, que não é frase vazia, né? Os jogos são decididos no detalhe quando são jogos grandes e tudo mais. O Botafogo ontem fez um jogo perfeito, porque o Botafogo anulou o Veiga, porque o Veiga ontem praticamente não conseguiu jogar da forma que ele vinha jogando, o Estevão da mesma forma. Então quando você perde 2 jogadores do potencial de Estevão e também de Veiga, o Palmeiras sentiu muito essas ausências dentro do campo.
Agora, o Botafogo, ele não se intimidou, porque ele sai na frente, depois faz o segundo gol. Tem a expulsão do Marcos Rocha, que também contribui para o time ficar mais desajustado, no caso do Palmeiras. E aí o Adrielson, que entra no lugar do Bastos, acaba sendo o definidor do placar. E depois tem o gol do Palmeiras, um gol que a gente até vai discutir. Para muitos, poderia ter sido marcado o impedimento do Gustavo Gomes, que participaria da jogada. Mas, enfim, lances polêmicos para depois. O que chamou a atenção mesmo é que parte da torcida do Verdão teve a coragem de chamar Abel Ferreira de burro. Vamos ouvir, então, toda essa história. Olha isso. É louco. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. E muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos, o Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos. Mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário, mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Ainda não tem nada definido, concordo com o Abel, mas para o Botafogo foi um excelente resultado. Todo mundo vem tratando esse jogo da 36ª rodada no Allianz Parque como final. Foi uma final. E uma final que favoreceu o Botafogo, que mostrou competência, não se intimidou com o ambiente, com a qualidade ofensiva do Palmeiras. Foi lá, fez os seus gols. E como vai gigante para a Libertadores? Uma coisa tem a ver com a outra? Não necessariamente. Agora, o ânimo, aquela coisa da confiança, ele já chega bem na Argentina. Não tenha dúvida, a confiança do Botafogo ela voltou, e aí tentar ser coerente, né? Porque a gente falou muito realmente nesses últimos jogos do Botafogo da questão mental e emocional dos jogadores, e eles provaram ontem que eles não, que era só nós que pensávamos isso, que eles internamente não pensavam nada disso em relação à questão mental e emocional, estavam muito concentrados, fizeram um jogo muito bom. O grito de burro pro Abel é completamente desproporcional com o que o Abel vem fazendo com o Palmeiras nesses anos todos que ele está trabalhando lá. Você vê que o Estevão, ele sai mancando ali. O Abel não tirou o Estevão por uma questão tática. Ele saiu por câimbras. Ele tirou o Estevão porque o Estevão já estava esgotado. Então, assim, foi uma substituição necessária. Só que o torcedor... Ó, a imagem do Estevão, tá vendo? Ó? Sentindo o campo, porque correu, tentou, foi muito bem marcado. Só que o torcedor não enxerga isso naquele momento, do calor da partida dentro do estádio. E aí acabou ali xingando o Abel ali de burro. E aí a gente tem que concordar com o Dorival Júnior, que diz que o futebol brasileiro é resultadista mesmo. Não olha o todo. Né? Faz tempo. Agora, lances polêmicos, começando com um escanteio que foi marcado pró-Botafogo, que originou o primeiro gol na partida. O Gregory tira a bola, mas a arbitragem dá escanteio e, na sequência, sai o gol que inaugura esse placar. E aí até o Abel fala, os jogadores do Gustavo Gomes, principalmente, falou sobre o seu sósia, o Wilton Pereira Sampaio, que tem que se preparar mais, trabalhar, porque não pode cometer um erro desse. Claro, poderia não ter acontecido nada, mas neste caso, sai o primeiro gol botafoguense. Vou falar para você, alguns jogos serem decididos por interferência da arbitragem, é ruim para o campeonato, é ruim para o time, é ruim principalmente para a imagem da arbitragem, que ela já não é boa. A imagem da arbitragem essa temporada, assim, ela é muito ruim, porque teve muitos erros. Se fizermos um programa aqui, a gente vai ficar 4 horas falando sobre erros de arbitragem desse campeonato brasileiro, e a imagem ela é muito clara, né, Leirão? O Gregor, que joga a bola para fora, acabou originando o gol do Botafogo, e tem peso, sim, a interferência da arbitragem no resultado. Porque um 0-0 num jogo desse tamanho é diferente. Teve a interferência da arbitragem, o escanteio foi cobrado e acabou saindo o gol. Teve uma cotovelada, não é, que foi dada pelo Luiz Henrique no Rony. A gente vai mostrar o contexto, o lugar em que acontece, olha só. E
reclamações do lado do Palmeiras porque não foi dado absolutamente nada. Você acha que merecia uma expulsão? Não, Leirão, não. Achei que foi... Pelos critérios da arbitragem, né, atuais. Aí que tá a discussão. A gente vai sempre discutir sobre em relação ao critério da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Achei que é uma disputa de bola e movimentos para você ter o domínio da bola natural, assim, não vi gatilho de cotovelada, não vi nada disso. Agora tem um outro lance, esse sim. Resultou primeiro em amarelo e depois em vermelho. O árbitro muda a cor do cartão, que é justamente a expulsão do Marcos Rocha. Imagina se fosse com a minha mão e as minhas unhas, hein? Você tá louco. Não, olha isso aqui. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Aqui, ó, você viu o rosto do Guardiola lá? Olha isso aqui, ó. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Olha isso aqui. Ai, papai. Não, gente, aqui as pessoas olham. O que aconteceu? Queriam que ele ficasse cego para expulsar. Não dá, né, gente? Que é um absurdo. Não dá. Não, tirando as brincadeiras de lado, mas falando sério, é um lance que a gente vê ali, é um ato hostil, tá na regra, não é? Na regra da arbitragem. E demorou para expulsar o quê? O tamanho das unhas? O quê? Eu achei exagerada essa expulsão aí, Leirão. Eu achei exagerada a expulsão do Marcos Rocha. Aí a gente acabou de falar aqui sobre critério de arbitragem. Eu não sei se todos os árbitros expulsariam o Marcos Rocha. Ele faz o movimento de tirar o braço ali do Igor Jesus, né, que estava no lance ali. Eu achei exagerado, mas enfim, a gente vai cair sempre na questão do critério. Eu não teria expulsado, não. Teria deixado só uma amarela. Não teria expulsado o Marcos Rocha, não. Só porque não acertou mais, é isso? Por quê? Mas é a ação, não é a consequência. Eu não acho que ele teve a intenção de agredir o... Eu não acho que teve a intenção. A intenção de tirar o braço ali, ó, do Igor Jesus. O Igor Jesus dá uma valorizada, mas enfim, mas é uma questão de opinião, debate de critério. A gente vai falar mais sobre vamos ver isso o que o Chico vai falar. O Richard Rios fez o gol do Palmeiras, o gol de honra da partida, só que muita gente reclama da participação do Gustavo Gomes, que teria interferido na trajetória ali da bola em direção ao goleiro John, e que por isso deveria ter sido anulado, mas nada aconteceu, o gol foi validado. Eu teria invalidado o gol, por interferência, apesar da tecnologia não ter analisado esse lance, né? Ela analisou um outro lance lá de impedimento. Agora, que resultado horroroso para o Atlético Mineiro, excelente para o Juventude, 3-2 para o time gaúcho em Minas, na Arena Independência. Mesmo com os portões da Arena Independência fechados, a massa marcou presença. Fogos que levaram a uma faísca dentro de campo, no foguete de Allan Kardec. Mas quem fez a festa foi Lucas Barbosa. Recebeu na frente da área e abriu o placar. Do lado de fora, os torcedores acreditavam. Palácios tentou reduzir, cortou para dentro, preparou uma bomba, mas mandou um traque. Atrás no placar, o Galo se lançou para o ataque no segundo tempo. Já o Juventude jogava por uma bola e Gilberto não desperdiçou a sua chance. O 8º gol dele contra o Atlético. Alisson, em uma jogada que parecia um replay, reduziu a vantagem. Pouco depois, Vargas aproveitou o rebote e foi derrubado na área. Ele mesmo foi para a cobrança e empatou. Em questão de 10 minutos, o Galo voltou para o jogo, tendo outros 15 para virar a partida. O próprio Vargas quase conseguiu. Kardec também levou perigo. Só que Eric Farias foi letal, decretando a vitória gaúcha. O Juventude abre 5 pontos do Z4. Ao TC, 4 dos últimos jogos não perdemos, 2 vitórias, 2 empates. Numa reta final dessa de competição, onde o campeonato é muito equilibrado, precisa valer muito. O Galo chega para o seu jogo mais importante do ano na sua pior sequência da temporada. Já são 10 jogos sem vencer, 6 derrotas e 4 empates, incluindo o vice na Copa do Brasil. Chegada na final é importante, mas agora queremos ganhá-la. Queremos ganhá-la e iremos a Buenos Aires com a convicção e com a fé de que la vamos a ganar. A gente não deve pensar muito como o Botafogo vem, se vem com confiança, se vem embalado, são coisas que a gente não controla, a gente controla apenas o nosso desempenho, a nossa atitude contra o Botafogo no nosso jogo, e isso, não tem nem como a gente tentar imaginar como eles vão se comportar, a gente tem que fazer o jogo da nossa vida e buscar a vitória. É o seguinte, Galo abre o olho se não ganhar Libertadores, vai complicar demais esse final de temporada.
Agora, quem chegou animado, super exaltado, parece que o Corinthians jogou, parece que ontem teve goleada corintiana. Ronaldão, que emoção. Era outro alvinegro, viu, Rona? Alegria dele. Bom dia. Alegria dele. Vocês estão tudo moadinho por quê? Queria saber, vocês estão... Ai, porque acabou o mundo. Não acabou o mundo, só festa. Marcão, me liga. Sumiu o Marcão também. Meu pai. Vamos lá, Fábio. Bora lá, alegria, divisão de redes. Segue o jogo aberto. O Corinthians ganhou. Olha a marca expressiva. 40 gols em 9 jogos. Eu falo de Liga dos Campeões da Europa. Que show! Meu Deus. Liga dos Campeões da Europa, quinta rodada, e a invicta Inter assumiu a liderança em Milão ao bater o Leipzig de 1-0, gol contra de Luqueba. Em segundo aparece o Barcelona. O triunfo em casa sobre o nono colocado Brest começou com Lewandowski, que sofreu e bateu o pênalti. Após o intervalo, Dani Olmo recebeu na área, enfileirou os adversários e se encarregou do segundo. No final, bola roubada na esquerda e ela chegou aos pés do artilheiro. Com o 7º gol dele na competição, Leva definiu 3-0. Em quarto na tabela, a Atalanta atropelou o lanterna Young Boys, Reteg abriu os trabalhos em Berna. Os suíços até empataram na cabeçada de Gangula, apesar do esforço do goleiro. Só que na sequência, os italianos deslancharam o repertório no meio da área, De Ketelaere 2-1. Passe de De Ketelaere e o bósnio Kolasinac completou mais um contragolpe. E ainda antes do intervalo, no miolo da zaga, Reteg marcou mais um. Na etapa final da meia-lua, De Ketelaere também foi às redes outra vez e o sérvio Samardzic fechou a conta 6-1 Atalanta. Na Alemanha, o quinto colocado Bayer Leverkusen tampouco teve piedade do RB Salzburg. Tão logo Wirtz fez 1-0 de pênalti aos 7 minutos, aos 10 Grimaldo ampliou de falta. Wirtz, que já tinha deixado um, marcou o segundo dele em lance individual. No segundo tempo, bola da direita e Patrick Schick entrou na festa. E com assistência de Wirtz, Alex Garcia passou a régua 5-0. Em Lisboa, pobre Sporting diante do Arsenal, destaque para 2 brasileiros. Martinelli, na pequena área, assinou o primeiro. E depois que Havertz aumentou a diferença inglesa em jogada bem trabalhada no José Alvalade, pelo alto, Gabriel Magalhães também entrou na súmula. No escanteio português, Gonçalo Inácio descontou, mas nada que abalasse os Gunners. Saka assumiu o penal 4-1. E no rebote do goleiro, tudo resolvido, Trossard 5-1, o Arsenal é o 7º e o Sporting fecha o G8. Fora da zona de classificação ficou o PSG com a derrota em Munique para o Bayern, 11º na tabela. Quem usou a cabeça e foi só 1-0. Já o Atlético de Madrid voltou a brigar lá em cima com a goleada sobre o Sparta em Praga. Julián Álvares de falta e Llorente no levantamento que entrou direto abriram 2-0 no primeiro tempo. Segundo, tabela com Giuliano Simeone e Julián Álvares cumprimentou as redes outra vez. Griezmann entrou em campo e também brilhou 4-0. O quinto saiu do cruzamento de Samuel Lino para Ángel Correa. E o próprio Ángel Correa, no miolo da defesa do Sparta, encerrou o massacre 6-0 Atlético. Na Eslováquia contra o Slovan Bratislava, um dos 5 times zerados na Champions, o Milan abriu vantagem com Pulisic. Os mandantes também mostraram velocidade no contra-ataque e chegaram a igualar a parada com Barseguian na saída de manhã. Na volta do intervalo, Rafael Leão surgiu livre na cara de Takati, de novo na frente o Milan, que na sequência ainda marcou mais um no recuo errado de Strelec. Tammy Abraham agradeceu. O golaço de Nino Martelli acabou não interferindo no resultado. 3-2 Milan, 14º na classificação. Para fechar, frente ao Feyenoord, o Manchester City deu pinta de que encerraria uma fase, Haaland num pênalti que ele mesmo sofreu. Gundogan em bola parcialmente afastada para meia-lua de prima, e Haaland de novo no deslize abriram 3-0 no placar. Só que aí veio o apagão da defesa do time de Guardiola. Radamel, esperto, deu início à reação holandesa a 15 minutos do fim. Logo depois, a ajeitada passou entre a trave e Ederson e Santi Giménez fez o segundo. E após falha de Ederson no levantamento de Igor Paixão, Ranco empatou 3-3. O City, sem vencer a 6 jogos, é o 15º e o Feyenoord o 20º na tabela.
Já já tem notícias do São Paulo aqui no Jogo Aberto. Ó, e agora, coletiva do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, tá falando lá no Timão. Ó, vou sentar aqui. Tá falando sobre Pode mexer em tudo, hein? a permanência, a compra dele pelo Corinthians. Vamos lá, então, notícia super importante. Agora comemora, hein, Ronaldo? Tá indo embora, hein? Eu sempre deixo bem claro que, bom, sempre deixei e deixo claro a minha felicidade de estar aqui. E ontem realmente foi um dia muito especial para mim, né? O dia que se concretizou tudo isso que vinha acontecendo, todo esse sonho que a gente vinha criando de estar em definitivo aqui no Corinthians. Mas eu acredito que tudo nessa vida que a gente passa é aprendizado, então eu sou grato a tudo que eu passei, sou grato a tudo que me fez chegar até aqui. E acho que foram essas coisas que me deram casca e sabedoria para que hoje eu pudesse olhar as coisas de uma forma diferente, olhar o futebol de uma forma diferente, olhar para a minha carreira de uma forma diferente. E eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e a minha família, porque nunca soltaram a minha mão. E eu acho que o apoio deles foi essencial para que eu pudesse chegar aqui hoje e chegar ao clube como é o Corinthians e poder estar desempenhando o melhor do meu futebol. Então, acho que tudo que eu passei foi o que me fez chegar até aqui, com a cabeça que tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho construído. E é isso que eu levo daqui para frente. Hugo, Edson Rufino, 105 FM, queria saber como foi conter a euforia na expectativa dessa definição, se em algum momento você temeu que poderia dar errado, e essa identificação tão rápida no clube com o torcedor. Bom, foi difícil, né? Foi difícil, foram uns dias tensos. Em nenhum momento eu fiquei preocupado em não dar certo. Eu confiei muito na palavra do presidente, do Fabinho, e foram eles que foram atrás de mim antes de eu chegar aqui, foram eles que contactaram, fizeram o primeiro contato comigo para eu poder estar aqui no Corinthians, e tudo que foi falado da parte deles comigo até hoje foi cumprido da melhor forma. E então eu sempre acreditei, mas é claro que fica uma ansiedade, eu queria que tudo fosse resolvido o quanto antes. E eu fiquei muito feliz ontem, e meu sentimento é de muita gratidão, porque era o momento mais esperado para mim. Eu acho que para terminar o ano de uma forma assim merecida, sabe, uma forma bem construída, não só minha, mas de todo mundo que está trabalhando junto para que isso pudesse acontecer. E agora só continuar o trabalho, continuar dedicado, porque eu acredito muito que, junto com essa contratação, aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança, e eu preciso estar pronto para isso, mas eu estou muito feliz. Hugo, boa tarde. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria voltar ao ponto da sua identificação com a torcida. É algo que hoje em dia no futebol ainda é raro. E quando... Que ótima notícia para o Corinthians. A confirmação da compra do Hugo era para ser feita até o dia 30 e realmente foi efetivada pelo Timão. Um ponto a favor, hein? Porque ele chegou e já mostrou qualidade desde o princípio. Corinthians nesses últimos momentos, ou temporada, desde a saída do Cássio com o Carlos Miguel num curto espaço de tempo, e agora com o Hugo, eles acertaram demais, porque tecnicamente o Corinthians não vinha jogando bem, os goleiros estavam sendo protagonistas nesses momentos, e uma aquisição, assim, uma contratação extremamente importante aí para o futuro do Corinthians, que é a permanência do Hugo. Dedê agora é um jogador também que tem tudo para fazer uma carreira longa, até no estilo Cássio no Corinthians. Não tenha dúvida. Muito seguro, dá boas entrevistas, você vê que está esclarecido ali com as ideias, com o que ele quer. O Corinthians fez uma ótima contratação, provavelmente deve ter feito muito esforço financeiro para poder ter o Hugo Souza como seu goleiro principal. E agora é esperar qual vai ser o planejamento para a temporada que vem. Ainda hoje, tudo do São Paulo e muito mais da vitória do Botafogo para cima do Palmeiras. O Fogão retomou a liderança da Série A. Mais, Dedê, agora sobre a vitória do Botafogo no Allianz para cima do Palmeiras. Não fica bravo. Não, já falamos. 3-1, polêmicas, laicaque, Vamos falar do Corinthians, já falamos já disso aí. Vou falar do Corinthians, já falamos.
A semana mais decisiva da história do Botafogo começou da melhor forma possível. Vitória gigante no momento mais crucial do campeonato. Liderança recuperada no Brasileirão. Em campo, jogadores de seleção, o artilheiro do campeonato e treinadores de ponta. Lado a lado, 2 portugueses, donos dos melhores trabalhos do futebol brasileiro nos últimos anos. Arthur Jorge chegou bem depois de Abel Ferreira aqui no Brasil. E olha, ele tem sido uma pedra no sapato do compatriota. É uma equipa experiente. Olhem para aquela linha de 4. Quantos jogadores têm de 20 anos? Pronto. Olhem para aqueles 2 médios. É uma equipa experiente, cascuda, madura. O técnico do Alvinegro está invicto contra o Palmeirense. Aqui no Brasil foram 4 jogos, 3 vitórias do Glorioso e 1 empate, que deu ao time carioca vaga nas quartas da Libertadores. Só que a vitória da noite de 26 de novembro pode marcar o fim de um trauma para os botafoguenses. E hoje só podia ser assim, só ter um Botafogo a este nível seria possível vencer aqui hoje como nós vencemos. Uma vitória que eu quero dedicar à nossa torcida porque acho que merecia isto, merecia exatamente poder desfrutar deste momento depois de algumas dúvidas, provavelmente. É hora de esquecer aquela virada do ano passado que fez com que o Palmeiras arrancasse na tabela. E sabe aquela história de que o mental está abalado? Bom, Arthur Jorge tratou de trabalhar esse tema durante a semana, blindando os jogadores. É um treinador com muita paixão, valoriza todos os jogadores, deixa um clima muito bom dentro do nosso vestiário, blinda, como tu mesmo falou. Nas redes sociais, o psicólogo do Bota publicou uma foto com o comandante e escreveu: "Essa é para quem diz que sempre falta o lado mental?" Bom, o Palmeiras de Abel Ferreira ficou de cabeça quente mesmo. Até teve bons momentos, principalmente antes da expulsão de Marcos Rocha. O primeiro golo do nosso adversário surge de 2 cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros, acontece sorte do nosso adversário e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado, onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo Lopes, que podia ter ido isolado. O Verdão segue sem vencer times do G5 do Brasileirão. Sobraram protestos até mesmo contra o vitorioso Abel Ferreira. Uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós, mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário, mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Ainda, mas o clube carioca está bem perto de levantar a taça. Precisa só de mais 4 pontos. Com a cabeça no lugar e muito mais confiante, o Botafogo de Arthur Jorge vai em busca também da glória eterna no sábado, diante do Atlético Mineiro. Eu não estou com pressão nenhuma, confesso. Não estou com pressão nenhuma. Estou a desfrutar apenas isso ao momento. Estou a poder viver uma aventura que tem sido extraordinária. Mas nesta altura não podem aliviar a pressão. Têm que continuar, porque nós temos sábado mais um troféu para poder disputar, um troféu internacional, uma Libertadores, coisa inédita no nosso clube. É tempo de Botafogo, de mostrar a união de um grupo que não parece se abalar. O fogo pelo chão, a gente chega lá! Que vitória do Botafogo, que momento crucial. 3-1 no Allianz Parque, casa palmeirense. Muita gente duvidando, inclusive nós. Com exceção do Ronaldo Giovanelli, porque o programa inteiro ontem palpitou pró-Palmeiras, menos o Ronaldo. Eu falei empate. O quê? Seus caras lavada.
E empate é vitória? Não, claro que não. E o Botafogo não acabou, capelão? Começou bem o debate. Já começou legal o debate. Boa tarde. Jantar já não fiz. Almoçar eu não fiz, hein? O Sgarbi deu a deixa pra gente fazer uma apresentação coletiva. Vai Aí, ó. passando, Ricardinho. Pega o café aí, ó. Capelanes, é Ulisses, é Chico Garcia, é João Pedro Sgarbi, é Denilson Show, é Ronaldo Giovanelli, já Everton Guimarães entre nós também. Agora, na boa, era um jogo, tirando essas brincadeiras, porque na real era um jogo muito imprevisível. Vou tirar a brincadeira? Não. O Capelani falou que o Botafogo havia acabado. É verdade, falou da acabou. Você falou isso mesmo, Capela. Pelo amor de Deus. E aí, o Luiz Castro? Quem? E o Luiz Castro? Ele tá aqui, ó. Ah, tá aí, cadê? Vai parar no Santos. Agora eu quero falar do jogo, porque o Palmeiras começa melhor a partida, vai atacando o Botafogo e quem abre o placar é o time do Arthur Jorge. Um gol até contestado, um escanteio que não aconteceu, mas foi cobrado e o gol apareceu e o Gregory abriu a contagem para os 3-1. Ulisses Costa, você estava lá, foi animado na hora dos gols do Botafogo? Foi desanimado? Como foi a sua postura nos gols do adversário do Palmeiras? Não, animado, porque o Palmeiras permitiu que isso acontecesse, né? O Palmeiras teve um início de jogo avassalador. Parecia que... Mas aí, você também tá triste? Quando precisa... Não, não tô triste, não. Aí quando precisa, e se eu tô triste, é problema meu. Aí, não tenho satisfação da minha vida. Eu tô triste, meu irmão. Dá uma segurada. Então vai chorar na cama, que é lugar quente. Se ele tá triste, é porque ele vai Zé Evento. Apelou porque perdeu. Como que ele vai dar isso? Apelou porque perdeu. Ô Zé Evento, fica na tua. Deu um joguinho, Aí é o seguinte, a situação é a seguinte, o Palmeiras teve a chance, mas nos pés de um cara que dificilmente tem feito gols, que é o Rony, né? O Rony é um cara que sai na cara do gol, tudo que esquece. Olha o Caio Paulista. Chuto pra fora. Na trave. Eu reclamei de duas... Não é gol. Eu reclamei de duas coisas. Ontem, aqui, antes do jogo. O que, Ulisses? Caio Paulista. Avenida. E Felipe Anderson. Antes do jogo. Teve gente aqui no programa, o Penta, não vou falar quem foi, vou dar só a letra. O Penta, que falou que o Caio Paulista ia fazer um cruzamento no gol da vitória do Palmeiras, Mas também falei que ele deu sorte que o Vanderlan não tá o cara que bota fé no Caio Paulista. O Caio Paulista é bom jogador, tá num péssimo momento. Tá no péssimo momento. No teu comentário ele é ótimo jogador. Péssimo momento. Ele muda a direção rapidamente. Só que assim, o técnico insiste nisso. É uma teimosia desnecessária. Então foi você que chegou ele. O Abel é um grande treinador, não tem mas ele é teimoso. O Abel precisa parar de ser teimoso com algumas peças que vão afundar. Teimoso a gente aceita, agora burro não. Burro não. Burro pro Abel Ferreira. Burro não. Não, aí não dá. Mas e o jogo? E o jogo? O jogo, um amasso do Botafogo. O jogo, um amasso do Botafogo. Eu falei das peças falhas, né? O Rios, péssimo, um dos piores jogos que eu vi do Rios com a camisa do Palmeiras. Fez um golaço ainda que poderia ter sido anulado. 3-1. Era pra ser anulado. Aí mudou muito. Aí muito buraco no meio de campo. O Veiga. Foi ontem? Vocês viram o Veiga lá ontem? Não vi. Então, quer dizer, o Palmeiras, dos jogadores que precisavam se destacar para jogar um bom futebol, para tentar envolver o time do Botafogo, esses jogadores não conseguiram. Mas com muitas falhas individuais. Não é só o coletivo, falhas individuais, entendeu? E o Barbosa, que jogou, hein, papai? Agora, Chico Garcia tem um detalhe. Quando você fica projetando demais dentro de pontos corridos, uma final, quando você projeta um jogo e todos nós, a imprensa, a torcida dos dois lados e os jogadores também, as pessoas imaginavam esse sendo o jogo do campeonato. Como o Palmeiras não venceu, o Abel disse, não acabou? Já tem campeão? Não. Mas o Botafogo vai muito tranquilo para a Libertadores e para a sequência. Mas o Botafogo fez um jogo que eu não esperava e não imaginava. Talvez de nós aqui, só o Ronaldo apostasse. Mas por que será, no jogo do Botafogo. Pra gente, mentalmente, o Botafogo estava derrotado. Mas falamos aqui que o Botafogo encontraria espaços contra o Palmeiras que não encontrou contra a Vitória, Criciúma, Cuiabá, equipes que estacionaram um ônibus à frente da área e o Botafogo teve dificuldades.
Ontem o Palmeiras, até pela necessidade, né, porque seria um jogo aberto, atacou e cedeu espaços, especialmente depois da expulsão, né? E mesmo assim os gols até, né, 2 de bola parada, né? Porque aí o Palmeiras realmente acho que sentiu o primeiro gol. Curioso, né? A gente falou que o Botafogo poderia estar abalado emocionalmente. Me parece que o Palmeiras sentiu no primeiro gol, até pelos gols perdidos no começo da partida. Agora tem um grande problema na vida do Botafogo. Qual? O Internacional. Ai, não! Mas por que você tá indo Mas lá? é, gente, porque assim... Ele não esquece, Ele fez uma manobra no grupo. Ele é um matemático de primeira. Ontem eu me debrucei nos meus alfarrábios. Porque assim... Racionalidade. Eu fiquei estudando muito ontem, nos meus alfarrábios. Estudou Juventude? Muitas que eu estudei o Juventude também. As duas pontas da tabela. Sim, estudei as duas pontas da tabela. E as duas estão me preocupando. Por quê, gente? Por que o campeonato não acabou? Por quê? Por que o campeonato não acabou? Por quê? Porque, gente, o Botafogo depende apenas dele. Se o Botafogo empatar com o Inter, é campeão. É campeão. Porque aí ele vai depender de uma vitória simples. Deixa eu falar, não fica se preocupando que o Botafogo vai passar o carro lá no Sul também. Não se preocupe. O Botafogo vai passar o carro lá. Calma. O Sgarbi será o próximo a comentar, mas Abel Ferreira falou sobre a questão do título e como ela foi abordada pelo Chico. Aproveito para trazer o técnico do Palmeiras. Ai, Abel. Por que o Palmeiras, nesse campeonato brasileiro, não conseguiu performar tão bem no G5, com os times que estão no G5? Inclusive foi eliminado pelo próprio Botafogo e pelo Flamengo nas Copas. Talvez os adversários foram melhores que nós. As equipas que tu falaste, uma delas foi campeã da Copa, certo? Portanto, fomos eliminados por campeão. E fomos eliminados da Libertadores pelo finalista. O Botafogo é uma equipa experiente, cascuda, madura. Viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso? Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? Como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí? Mas nós estamos a bater de frente. Estamos a lutar para ser campeões. Ou já alguém foi campeão? Já há algum campeão? Já está campeão decidido? Foi o ano com derrotas grandes. Eu entendo. Eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras? 15 anos. 15 anos. Então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras. E pronto. O Mike não demorou para entrar no jogo depois da expulsão do Marcos Rocha e o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita? Tu viste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para. Sabes disso ou não? Pronto. Então, pronto. E o que é que fez o adversário? Como efetivamente a comissão, junto aos jogadores, tem trabalhado no dia a dia para corrigir essa questão da eficácia tão citada? Obrigado. Eu volto a dizer, imaginem, nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque, ou um dos melhores ataques. Pelo menos éramos até aqui o melhor ataque, certo? Imaginem se nós fôssemos eficazes. Não é? Mesmo não sendo tão eficazes, nós éramos o melhor. Não sei se somos agora ou não, mas até somos ainda? Ainda somos. Imagine-se nós sendo eficazes. Agora, em relação ao próximo ano, fiquem tranquilos que isso está tudo a ser tratado e o campeonato ainda não acabou. É isso que quero que fique claro para todos. Ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, o Fortaleza pode ser campeão. Agora, a vantagem e a bola está toda no Botafogo. Abel, você é excelente no discurso. Agora, vocês ouviram que ele disse o Internacional pode ser campeão. Sgarbi, não. Mas o Jorge Machado já está falando isso há mais tempo. Um deve ter telefonado com o outro, né? Não, quem está falando há mais tempo é João Pedro Sgarbi. Esse falou desde antes do campeonato. Hoje é o brinde, né, pai? Malandrão. É triste quando o companheiro, o meu amigo, meu parceirinho, presente, né, irmão? Meu parceirinho não me dá os créditos, Rogério Machado. Eu tô falando desde o começo do ano, rapaz. Isso, é verdade, mas é verdade. Olha, o bracinho, os veneninhos. É o Carlão que tá te treinando, Antes de falar sério, um abraço pro Carlão. Tá namorando. Antes de falar sério, um abraço pro Carlão. Carlão é meu parceiro. Fala, Carlão! Fica quieto, tô falando. Antes de falar sério, na verdade é sério.
E aí, Carlão? Zubeldia, na última rodada você tem a missão de escalar Ulisses Costa como centroavante de São Paulo. Ulisses Costa, centroavante de São Paulo contra o Botafogo. Não tô falando isso. O Ulisses Costa é um bom atacante, pode ir lá fazer seu gol. Merece uma oportunidade no time de São Paulo de realizar o sonho de ser um jogador profissional. Mas ele joga sempre, velho. Ah, é? É a bola. Meu Deus do céu. A bola não Por que você tá falando isso? Qual é o seu objetivo? Não, eu acho que Inter ser campeão. O Ulisses merece uma chance como centroavante de São Paulo no último jogo. Não que eu quero que entregue o jogo. É porque foi o novo contratado esse ano, né? A nova contratação do Inter foi o Ulisses Costa. Falando sério. Gente, deixa ele concluir. Vocês não deixam o Silveira falar. Fica na sua, Ulisses. Falando sério agora, sobre o jogo no modo geral, é claro que o Palmeiras, do meu ponto de vista, dos últimos anos, é o pior ano do Palmeiras. A gente pega a eliminação nas Copas, nas oitavas, foi pra Flamengo e Botafogo, tudo bem que são os dois possíveis campeões, né? O Flamengo já foi e Botafogo pode ser nesse final de semana. Campeonato Brasileiro também tá ali brigando, enfim. Só que, cara, a torcida tá mal acostumada. Eu entendo que a régua é lá em cima do Palmeiras com razão. Tem que ser paga ingresso caro, elenco milionário, folha salarial gigantesca. Só que não é todo ano que o Palmeiras vai ganhar um título grande, brasileiro, Libertadores. Não vai ser todo ano. Não vai ser todo ano. 3 vezes campeão brasileiro, só São Paulo, por enquanto. E não é me vangloriando com isso. Não, mas é muito difícil. Numa história... Todo mundo se interessa em outras coisas. Mas numa história tão grande do Campeonato Brasileiro, tão longa, foi só São Paulo que conseguiu 3 vezes lá naquela época mágica do Muricy. Então é realmente difícil. Eu concordo que tem algumas insistências, só que também tem que cobrar os jogadores, né? Porque o senhor Felipe Anderson chegou da Lazio, recebendo salário milionário, tá jogando nada. Não chegou. Nada. O próprio Rony também, que é um cara que, pra mim, ontem, não achei que ele fez um jogo tão ruim, tá? Teve, aliás, oportunidades, enfim, só que tem que render mais, tem que jogar mais bola. A cobrança tem que ser em cima dos caras também, porque não adianta, né? O Abel, pra mim, o Palmeiras não fez um jogo ruim no primeiro tempo. Achei que você ia falar alguma coisa do Caio Paulista? Não, quem? Nossa, Caio Paulista? Ah, tá, não, só ídolo pra de São Paulo. Agora, tem aqui uma historinha pra ser contada, que é a seguinte. Quem mandou duvidar do Botafogo? Eu nunca duvidei. Pra mim, o Botafogo perdeu a chance de ser campeão quando ele perde pontos contra times do Z4 da parte de baixo da tabela. O fogo, pé no chão, a gente chega lá! O Botafogo derreteu. O Botafogo é um samba de uma nota só. Esse é o Botafogo que eu gosto, que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. O Botafogo não tem mais futebol, o Botafogo não tem mais padrão, o Botafogo perdeu o comando e o Botafogo não tem mais aspecto emocional para chegar no Allianz e ganhar do Palmeiras. Acabou o campeonato. Foca na Libertadores que acabou o campeonato. Você discorde, todo mundo discorde esse louco. Mais fácil de ganhar nos últimos anos. De novo. Vamos, Botafogo! Tudo que é mais tradicional. Acorda, Capela. Olha, lindo. Meu Deus. Cadê? Palmeiras e Botafogo. Eu ia falar empate. Não, vai ser empate, 1-1. 3-2 pro Palmeiras. 4-2 para o Palmeiras. Meu Deus, Chico. Falar pra você, 3-1 Palmeiras fora os ameaços. Os caras perderam já no embarque. Estavam assim os jogadores do Botafogo, ó. 2-0 palestra! Palestra! O fogo, pé no chão, a gente chega lá! Respeita a nossa história. Gente, palpite, claro. O Botafogo também tava derrapando mesmo, empatando demais. Só que chegou aqui, Capelanes, e fez o que se esperava de um time que quer ser campeão. Porque o Botafogo foi esperto. Eu vou falar por quê. Esperou marcar o terceiro gol nos acréscimos para não correr o risco de tomar virada de novo. Entendeu? Se dá mais tempo, dava virada de novo. Dedê! E a análise do Chico ontem? O do Chico falou assim, se o Palmeiras fizer 1, não é? Se o Palmeiras fizer 2, mas se o Palmeiras fizer 3, se o Botafogo se fizer 1, 2, 3, quando ele fez o terceiro, eu falei, agora não dá mais tempo. 3-1 no placar. De acordo com a análise do Chico, quando o Botafogo fez o terceiro gol, eu falei, agora o Palmeiras ganhou. Não, eu falei, agora não dá mais tempo. Eu acho que não dá mais tempo. Se tivesse mais 5 minutos, não ia virar. Mas o Palmeiras tem mais 2 coisas para comemorar até o fim do ano. O quê? Natal e Réveillon. Agora, olha só, já temos imagens do Botafogo que não tem tempo a perder. Já se preparando, saindo do hotel, rumo à Argentina, a Buenos Aires, porque tem uma decisão de Libertadores no horizonte. O Galo sai derrotado pelo Juventude, mas com o time reserva. O Botafogo vai confiante, ganhando Palmeiras aqui. Ó, todo mundo ali, celulares. Dedê, já passou por algumas dessas, né? A família tá feliz, a esposa, não dá nem pra botar
botar a esposa pra dormir. Irmão, é o melhor, é a melhor semana da história do Botafogo. Melhor semana, que legal. Aí você dá um beijo nas crianças, um chute no cachorro e já era. Libera não ficar umas horas em casa, cachorro, velho. Agora, na sequência, vamos ser justos aqui no programa. Quem falará sobre o Botafogo será Ronaldo Giovanelli, o único que acreditou na equipe de Arthur Jorge na noite. Tava difícil. Então Eita, olha lá. Vai preparando aí. Estamos no YouTube. Aqui tá uma bagunça esse programa. Você se concentre, principalmente vocês, Garbi. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho... Olha, Olha quem apareceu aqui, ó. Tirando meleca. Ei, acorda. Achou, irmão? Achou? Parece um bulldog, velho. Everton. Achou? Dona Amélia. Everton. Dona Amélia, acorda. Tirando meleca do nariz, velho. Essa mãe. Que nojo. Chegou cedo pra amanhã. Oi, tudo bem? Boa tarde. Na camisa e aí? Tá tristinha? Tá de verde pelo Juventude? Oi, Renata. Do Hulk. Desde as 12 horas aqui aguardando, mas assim, com muita paciência. Dizer que o time reserva do Atlético escancarou a necessidade de uma mudança radical no elenco. E outra coisa, a derrota aqui, a vitória do Botafogo contra o Palmeiras aí, escancarou também o favoritismo do Botafogo para o jogo de sábado, né? Ou na superação ou na sorte. Caso contrário, na bola fica difícil. A gente ainda tem uma ponta de esperança, mas é o que resta, viu, Renata, para sábado. Agora você, com a presença também de Everton Guimarães, eu quero que você fale sobre o Botafogo. Por que você projetava? Era só secando o adversário ou projetava mesmo uma vitória como essa? Mas fala abaixo, que você falou Botafogo. Bota o quê? Botafogo. Que é isso? Assustou. Corinthians. Botafogo. Pula, menino! Pulou. Chama o Everton pra mim, 2 minutinhos, por favor. Claro, à vontade. Chama esse cara de... Como é que é o nome? Chama ele? Dona Amélia. Chama a Dona Amélia. Põe aqui. Ele tá de bom humor, viu? Cara, tá sem dormir, Tá esperando um pouco a criança. Tomou uma lavada ontem e... O que sabe? Final de semana, hein? Vai ser o quê? Vai ser o passeio? Calma que você vai continuar falando com ele, mas é ao vivo. Precisava da sua ajuda ontem, hein? Mona, pode chamar o Everton, trocar uma ideia com ele. Fique à vontade. Calma, Galo. Calma, Galo. Calma, Galo. Calma que a tua hora vai chegar. Everton... Tá com medinho. Mas tá animado, hein? Tá animação, hein? Ele tá feliz hoje. O John do Botafogo, ele tá É uma alegria que contagia, velho. Meu filho. Aqui, A sua felicidade é por quê? Com o fracasso dos outros? Ganhou o quê, irmão? Uma alegria. Tá disputando o quê? Ganhou o quê? Que alegria, irmão. Tem o quê no ano pra comemorar? Calma. Tá comemorando o quê exatamente, irmão? Não tô entendendo, porque tanta satisfação. Calma, que vai dar tudo certo. Calma. Vamos falar com o pessoal do Botafogo pra tirar o pé. Fazer que nem fez no final do jogo ontem lá. Tinha uma bandeira lá, Denilson, era do Mundial do Palmeiras. Mas, se prepara, você se prepara e a Renata também se prepara. Eu por quê? Porque o Botafogo, bebê. Botafogo tá aí. E fica titidão, bebê. Que hora vai ser a coisa mais linda desse mundo, tá? Fica tranquilo. Já tá pálido. O senhor já está pálido. Quer falar ainda? Põe pra fora. Pra deixar o Everton um pouquinho mais animado, vamos falar de lances polêmicos. Você não tá torcendo mais pro Corinthians? Valeu, Everton. Mas foi muito bem. Bom, vamos começar com o primeiro escanteio, que foi dado pro Botafogo e reclamado pelo Palmeiras, porque não foi escanteio. E deste escanteio marcado, originou-se o primeiro gol botafoguense. Ulisses, alguém aqui, a imagem não dá pra brigar. O que foi, Ulisses? Tô vendo o lance de novo. Não, é o seguinte, isso são erros. Eu vi o comentário do Marcão, depois do jogo, no Instagram dele, e eu concordo com ele. Marcão sucesso nas redes. Marcão, a gente vai conversar. Marcão é um cara que eu gosto muito. Ele é maravilhoso. Então, nossa senhora. Todo mundo quer conversar com o Marcão e ninguém acha o Marcão, né? Ele some. Deu uma chegada. Gordinho fica em choque. Gordinho fica em choque. Não, Marcão. Cara, o Marcão, eu tenho uma adoração pelo Marcão. Disfarça, Ulisses. Marcão, parceiro. Ulisses, vamos que tem muito lance. Marcão, parceiro, gente boa. Mas, cara, no escanteio, tem muitos erros no
futebol, Jesus, hein? Mas sério que você não conseguiu ver que não foi escanteio? O que é? O que acontece, diga? Você chegou forte, hein, filho? Aí é o seguinte, não, você chegou forte. O Gordinho perdeu a linha. Aí é o seguinte, Volta pro seu mas rumo. volta como? Então é o seguinte, é o seguinte. Olha a testa dele. E o Marcão foi muito bem quando ele fala, pô, esses lances de escanteio, essas coisas, elas são normais, esses erros. Acontece. Então ele minimizou isso, falou Ele que minimizou tudo bem. porque ele não pode ter a falta de atenção do Gregory tão livre quanto ficou para bater nessa bola, né? Marcaram os atacantes e esqueceram o Gregory. O Gregory deu E a dois bola parada passes. é uma arma do Abel Ferreira desde a chegada dele ao Palmeiras. Então, É uma das principais E armas. esse escanteio do Botafogo caracterizou um ensaio muito bem feito, né? Foi uma jogada ensaiada, muito bem feita. O Palmeiras deu bobeira. Não dá pra você reclamar, não foi escanteio no primeiro escanteio. Mas não foi mesmo. Tudo bem, não foi. Bateu 12 minutos de arbitragem. 12 minutos de Vamos falar a verdade. início. Você vai falar que não teve influência. A arbitragem errou. Você vai falar que não teve influência. A arbitragem não errou. Quem errou foi o sósia. Esse lance pra mim aí é o lance do assistente. O lance do assistente tá de frente pro lance. Ele errou, a arbitragem erra. Olha aí a imagem, cara. Agora o Abel Ferreira... O Abel nunca apareceu pra falar. Agora foi prejudicado, vai ficar de mimimi. E se parar pra observar escanteio errado em jogo, se parar pra observar, a gente vai ver uns 70 por jogo. Tá, mas olha só, tem um detalhe. O Abel Ferreira reclama de uma cotovelada do Luiz Henrique no Rony, no meio campo. Dedê, você vai começar, porque você já se manifestou, já dê sua opinião de novo. Loirão, eu falei que pra mim é um lance normal de briga pelo espaço ali. O Luiz Henrique não faz o gatilho de dar a cotovelada. Pra mim, eu não teria feito nada nesse lance aí, não. O que não é normal, né, de que a arbitragem tem dado essas cotoveladas aí, quando acontece, geralmente também vem um cartão. De arbitragem é que a gente tem que discutir, e não tem. Chico Garcia, o primeiro escanteio, acho que eu não preciso nem acionar você, né? ali... Acho que realmente não aconteceu, mas o gol, infelizmente, pro Palmeiras, aconteceu. Só pra confirmar que o VAR não pode entrar, né? Muita gente pode se questionar, mas saiu o gol. Não, já o jogo foi reiniciado na cobrança de escanteio. O erro é da arbitragem de campo. Nesse lance do Luiz Henrique, o problema ali que eu vejo é a altura do Luiz Henrique em relação ao Rony, né? Porque ele vai justamente, ele abre um pouco o braço, é verdade, mas ele nem percebe a chegada do Rony. Aí o Rony, ele acaba atingindo, mas eu não considero nada temerário, força excessiva. Eu marcaria falta. Você marcaria falta? É isso aí. Falta de quem? Mas não cartão. A discussão é a seguinte, era pra vermelho ou não era pra vermelho, porque é o chororô, né? Da maior parte, o Abel era pra vermelho. Que isso, eu não cara? expulsaria. Eu não expulsaria. Mas a falta, eu acho que você tem até argumentos, ele foi elementos para que você imprudente, caracterize. Foi imprudente, entendeu? Mas sem cartão. Eu não sem acho cartão nem que foi vermelho. imprudente. Eu acho que você poderia ter marcado uma falta e não seria um absurdo o cartão amarelo. O cartão vermelho era para acabar o jogo. Eu tô com uma visão totalmente diferente da sua, cara. Que isso? É verdade, Que isso? O Luiz Henrique chega antes na bola, ele abre o braço, coisa normal de Mas na futebol, cara bater o dos espaço. jogadores, Mas o Rony mede 1,60, o Luiz Henrique 1,90. Independentemente. É por isso que eu Ele fez assim, ó. Por isso que você tem elementos Eu para marcar. daria o tiro de meta e daria a expulsão aí pra ver se igualava o jogo. Que baile, velho! Agora, teve expulsão no jogo, porém do Marcos Rocha, e ela foi avaliada pelo VAR, porque em campo o Wilton Pereira Sampaio deu amarelo e depois trocou a cor do cartão. Então, eu e o Dedê já discordamos. Eu expulsaria, porque é um ato hostil, tá na regra, não tem o que fazer, essa é a minha opinião. Agora, você não, né, Dedê? Não, eu teria só deixado uma amarelinha ali e já era. Você é louco. Eu tô irritado com o Chico. Eu também tô bravo com o Chico. Eu fui dormir bravo. Eu também. Dormi pensando no Chico e acordei irritado. Ai, não, sério. A Mila não vai gostar disso. O nosso grupo, gente, o pau vai cantando, a gente vai discutindo. Aí o Chico falou assim, não marcaria nada. O que é isso? Você tá indo contra a regra que você estudou, porque não é só a agressão. Aí que está a regra. Aí é a sublinhadinha. Uma coisa é você agredir ou tentar agredir. O Marcos Rocha, ele tentou agredir e acabou dando um safadão. Então já é passivo para cartão vermelho, de acordo com a regra que o Chico Ele não tentou agredir, ele agrediu. Mas se contradiz a todo instante. Pega no rosto, ele não tentou, ele agrediu. Não, então, mas ele tentou. Ele deu um tapa, né? Ele deu um tapa. Foi uma tentativa, tá na regra. Tentativa ou agressão. Ele Agora eu faço uma pergunta, agrediu, eu faço uma pergunta pra você. Pergunte, Dedê. Claro, eu faço uma pergunta pra você. Se esses dedos, igual a Renata diz, O meu, olha minha unha, o tamanho, se eu fizesse isso... Tira o olho do Igor Jesus. Se não pega no rosto dele o movimento que ele faz, porque ele faz o movimento pra pegar no braço, tirar o braço do Igor Jesus, correto? O braço tá no rosto. Não, ele faz o movimento pra tirar o braço do Igor Jesus. Ele deu tapa, Denis, para.
Para, vai. Olha o lance aí. Se não resvala no rosto dele, teria que ter expulsado? Se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui também, velho. Não tem esse negócio do se. Pegou na cara do cara, entendeu? Não tem essa. Não, mas o se não pode entrar. Hã? Se fosse só no braço, ele faz um movimento. É a resenha dos caras se mandam. Agora na cara é diferente. Pegou na cara, não pegou no braço, pegou na cara. Ele foi juvenil. Agora, eu tô curioso para saber a opinião do Everton. Você expulsaria ou não o Marcos Rocha? Olha lá. Bom dia. Não, Renata, não expulsaria. Para mim, o amarelo, ele tentou tirar o braço, resvalou. Ah, mas foi imprudência. Ok, o Luiz Henrique também foi imprudente no lance anterior. Então, ou aplicar, não, mas ali não teve disputa de bola e tal, mas aí, com o lance do Luiz Henrique, que foi o anterior, por muito menos do que aquilo, eu já vi jogador ser expulso. Então, o problema não está na minha opinião, na sua, de quem diverge. O problema está exatamente na falta de critério da arbitragem. Para mim, essa do Rocha aí, desculpa, sei que vão me dar porrada, vão reclamar, para mim era para amarelo. Detalhe, né? O árbitro não expulsou em campo, mas quando reviu, foi lá, expulsou. O VAR foi bem, isso aí. Chico, tem mais lances polêmicos, você vai trabalhar bastante, já vai falar sobre esse também, mas antes... Acho que vão ficar bravos comigo, hein? Mas vamos lá. Ainda bem que eu amo vocês. É o seguinte, YouTube, vamos lá, agora, bora, boa, Chiquito. Ai, este programa. Ulisses, recomponha-se. Você expulsaria o Marcos Rocha, sim ou não? Você que estava bem de perto do lance, lá no Allianz. O Edu expulsaria, mas o Marcos Rocha... Edu não chamava pra jantar, mas o Marcos Rocha eu não expulsaria. Gente. Em casa não dá pra levar, não. Gente. E o Marcão? Marcão é parceiro demais. Amo o Marcão. Marcão, amo. Acabou o programa. Mano, rapaz, você faz umas coisas também. Você é responsável por tudo. Faz uns bagulho, velho. César Filho. Eu me considero a única juizada nesse programa. De vez em quando. Renato, eu não expulsaria o Marcos Rocha. E o meu vizinho? Não, porque ele foi empurrado, agredido também. E você, Ronaldo? Se tem alguém aqui que é um exemplo de não violência nesse programa, é Ronaldo Giovanni. Ele saiu nos dois pés cara, velho. Você nunca seria violento em campo, jamais. Como é que você saiu do gol? Eu sempre avisava. Chocando a cabeça do centroavante. Mas assim, primeiro eu vou expulsar o Ulisses, porque tá demais. A culpa é dela. Antes de qualquer coisa, tá aqui pra você o vermelho. Caiu na pilha. Agora aí, ele foi juvenil. Que notícia, hein? Ele tomou um empurrão e ele foi dar o tapa pra tirar. Rapaz, posso falar uma coisa? O César Filho mandou uma mensagem e eu não tinha reparado e a gente zoou aqui, né, brincando. O quê? O Rocha, ele dá um chute também. É verdade. Também? Dá um chute também. Ele dá uma bicuda, é verdade. Eu tô acabando de mudar. Não, não é possível. O oftalmologista do César é melhor que o César. Vamos dar uma olhadinha. Será que tem aí pra um Olha aí play? a imagem, irmão. É verdade. Olha aí o vacilando. Então você mandou. Ó. É, tem a bicuda. Tá, mas acertou? Não, mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe. Ele não saiu levantando a perna, ele saiu. Isso. Ele fez o. Não, ele valorizou, ok? Mas isso aí não tá errado. Agora eu pergunto, que lance que o lance que o VAR olhou aí? A mão no rosto ou o chute? Mas você mudaria sua opinião pelo chute? Porque agora tem um chute. Loirão, agora tem um chute. Pode ver. Eu também mudo. Ó, perna direita. Ó, eu não tinha visto. Para aí, Chico, você muda também pelo chute? Eu não tinha. Mas o chute era pra expulsão? Não, era pra vermelho? Pra mim, Sem a tentativa de agressão. eu não teria expulsado pela mão. Mas esse chute aí... Você tinha visto o chute, Chico? Não. Aí, ó. Nossa, filho. Agora, aqui a gente faz aquela peneira, não é? Usa a lupa. E tem um pedido de pênalti do Palmeiras do Estevão. Aí não. Aí vocês estão forçando. O Marçal, que entrou no lugar aí do Alex a produção tá forçando. Pelo amor de Deus. Nossa Nem o Estevão marcaria. Nem o Estevão marcaria esse pênalti. Depois que marcaram aquele pênalti contra o Fortaleza no Allianz Parque, já é todo contato. Olha isso, velho. É muito parecido o lance, menos pênalti ainda que o outro nem foi, tá louco. Quem era aquele árbitro, será, daquele jogo, né? Mas não teve aquele pênalti do... Acho que era o Ramon Abatebeco. É o pênalti que deram do... Voltou agora no final. O pênalti lá no Mateuzinho do Vitória lá. Que ele botou a perna na frente do carro. Deixa eu perguntar também uma coisa. E o gol do Palmeiras não foi regular o gol do Palmeiras? Tem isso
também. Esse aí, então, beleza, ninguém daria esse Nada. pênalti. Agora, vocês anulariam o gol do Palmeiras, Ai, do isso Richard eu quero Rios, ver. Com pela certeza. ação do Gustavo Gomes? Com toda certeza. O árbitro, ele só não anulou ontem Traçaram errado. porque era o último lance do jogo, já estava 3-0. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que Eu tava aconteceu. vendo o jogo, irmão. O que aconteceu? Você não sabe, Vamos lá. não. Você estava na televisão, eu estava lá no estádio. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não entende eles mais do que tá no mostraram o estádio que lance tá na TV. errado. É isso aí, é isso aí. Eles mostraram o lance errado. O VAR pegou o lance errado. O VAR pegou o lance do chute, da posição no momento do chute. Eles não pegaram o Gomes atrapalhando a visão do goleiro. Isso aí. O VAR errou. Olha só, os caras são tão ruins que eles erraram no lance. Que coisa, não como assim? Erraram assim. Seguinte, tá quente esse assunto, vitória do Botafogo pra cima do Palmeiras. Mas, Dedê, tem outros assuntos que também estão quentes, né? Vamos. É, gente. Agora, a perguntinha é básica. Dedê, fica por aí. Pega. Gente, por que você tá fazendo isso com o porquinho? Para com o porquinho, A cabeça do porco aí, Vou ó. chamar o Ibama. Hoje é quarta-feira, hein? Dia de Hoje é quarta-feira, feijoada. Ronaldo. Hoje é dia de feijoada, é? Vocês estão convidados pra feijoada hoje, é? Pipocado no Botafogo tava cheio de bacon ontem. Ô, Dedê, com esse jogo... Olha lá, gente. Vocês estão impossíveis. Alguém consegue ainda tirar esse título do Botafogo? Loirão, eu vou concordar com a... Eu vou concordar com o Abel. O campeonato não está definido ainda. Concordo? Desculpa. Eu tossi. Quem acha que o campeonato está definido? Não. Já acabou, já. Acabou, velho. Acabou. Acabou. Acabou o campeonato. Vocês não estão... Posso mostrar o detalhe para meus Vai, amiguinhos? volta, vai lá, Dedê, vai. Quem quiser ir à tabela, fica à vontade. Ano novo. Eu acho que o campeonato está definido. Tem um detalhe. Tudo se realize no ano que Tem um detalhe aqui que muda totalmente o campeonato, por isso que pra mim não tá definido ainda. Hoje a festa é sua. Qual que é o primeiro critério de desempate? Vitórias. Número de vitórias. O Palmeiras vai ganhar as duas, Cruzeiro e Fluminense. Não, mas não são as duas. Vamos supor que o Botafogo existe a chance. Vamos supor Perca o que jogo acabou pro o Inter. campeonato. O Inter ganha do Botafogo. Vai perder. O Palmeiras já passa o Botafogo em caso de vitória. Mas tem que ganhar do Cruzeiro. Se E ganhar o do Inter Cruzeiro, tem que já ganhar passa. do Flamengo no Maracanã. Vocês esqueceram disso? Esqueceram? Sai daí, Juventude. Totalmente. Felipe Luiz, hein? Os resultados são totalmente aceitáveis. Felipe Luiz. Inter ganhando do Botafogo. Tira férias. Inter ganhando do Quem Botafogo vai no ser Beira-Rio. campeão, então? Eu tô na dúvida, pra mim depende desse jogo. Quem vai ser campeão, então? Você tá aí próxima rodada fazendo vai número, definir, é fazendo isso, conta, irmão. não crava, E cara. achismo, quem vai ser achismo? O Botafogo, É mas não isso, tá é definido, isso. irmão. Você quer ir lá, Cabeleiros, também pode ir. Vai lá, por favor. Vai. O Campeonato Brasileiro, dá o Everton aqui. O Campeonato Brasileiro já acabou. Isso aqui acabou. Então Não você tem acha que o mais Botafogo como. ganha no Inter? Matematicamente Mas não tinha acabado, cara. Mas existe um campeonato à parte. Existe um campeonato à parte. Porque nesse programa o vice tem seu valor. Então o Botafogo já é campeão. Aí a pergunta é, quem termina como vice? Porque se for vice, tem cadeirão. Mais 5 rodadas. Mais 5 rodadas do Coringão. Me ajuda aí, sobe. Ajuda aí, Coringão. Mais 5 rodadas dá no Coringão. Vai, Corinthians! Deixa eu falar. Ficou barato pro porquinho ontem, hein? Não pode ver uma cor preta e branca que o porquinho já começa a gritar. Você tá querendo insinuar que ele pensou que era o Corinthians? Isso, e chamaram o Abel de burro. Chamaram esse é o problema. Não, calma. É verdade. Agora eu vou até levantar depois dessa. Chico Garcia, chamar Abel Ferreira de burro. Foi uma parte muito específica da torcida e por uma estupidez, né? Porque o Estevão sai machucado. Ele não tira o Estevão por uma opção técnica. Mas ele errou, Chico. Ele escalou mal, ele trocou mal, ele demorou pra trocar. Não pode criticar o Abel. Não é pelo cômputo, não é uma análise. É o quê? Não é pelo cômputo do jogo, Que cômputo, Chico? Vai comprar computador no inferno. Que cômputo, velho. Eu não entendo o que vocês falam. Mas o Abel tem que ser criticado. Mas teve técnico aí que chamou o jogador de burro também. Teve técnico aí que E chamou olha a volta por cima que o jogador deu. Viu, Ulisses? Mas não vai dar tempo, não. É, isso aí.
Eu nunca chamei ninguém de burro. O número Quer dizer, de já vitórias chamei, pode mudar o capelante. campeonato. Mas A culpa é é o minha. seguinte, cara, o campeonato aberto, não tem nada decidido. Burro! Foi bem, Vocês hoje estão muito segunda série, não é nem quinta série. Acabou o jogo aberto, mas amanhã tem muito mais, a partir das 11 horas. Valeu, gente. Tá bom, irmão. E segue o campeonato, e segue o jogo aberto, outro dia. O Neto tá chegando com os donos da bola. Não.